deixaria. Disseste que me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Bom dia! Rádio Vida Oficial. Programa Bem Viver. Com a apresentadora Rosane Leite. Bom dia! Sou a diaconisa Rosane. Meu abraço aqui vai de Itapeva, direto do estúdio aqui da Rádio Vida, para todos que estão nos acompanhando, os ouvintes da Rádio Vida e também aqui pela live do Facebook. O louvor de abertura do programa é a música Quando o Mundo Cai ao Meu Redor, da banda Livres para Adorar, com o cantor Juliano Som. Quando o mundo cai ao meu redor, segura em minhas mãos. Ó Deus, segura em minhas mãos. Vamos começar a semana aqui orando para que a semana seja boa, leve, agradável, como Deus sempre quer. Nós que complicamos a nossa vida, não é? Vamos começar com uma oração, pedindo a Deus força, saúde, restauração, livramento nessa semana aí que está começando, amém? Poderoso Deus, glorioso e soberano, queremos te agradecer por mais um dia de vida. Senhor, obrigado pelo teu Espírito Santo em mim. Se antes eu andava confuso, agora eu me aquieto na tua presença, para que fales comigo, me dirija e me acalma. Sei que o Senhor reservou um futuro maravilhoso para mim,
Por isso, não me deixe errar nas minhas escolhas. Ajuda-me a ter mais sensibilidade à tua voz. Eu conto contigo, Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, que seu abraço sagrado acolha nossas dores. Não nos permita cair na tentação da desesperança diante de todas as atrocidades do mundo. Que a nossa fé não mingue em tempos difíceis. Que sejamos capazes de perdoar o outro, tão pecador quanto nós, e sobretudo perdoar a nós mesmos. Que a nossa coragem não sucumba ao desânimo. Que o pão nosso de cada dia seja farto na mesa de cada filho teu. Livra-nos dos maus sentimentos, dos maus pensamentos. Livra-nos das presenças ausentes. Livra-nos da ingratidão. Livra-nos da falta de amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que gostoso começar a semana aqui, podendo fazer uma oração aqui pela rádio. Muitas pessoas aí conosco. Que esta oração chegue no coração de cada um que está aí comigo, pela live, pela rádio. Que Deus entre na tua vida poderosamente. Que você esteja sob a presença de Deus. Porque Deus está sempre sobre você. Deus está sempre sobre tua vida. É nós que não estamos sob a presença do Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada para todos. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021. Segunda-feira, a segunda-feira do mês. Está faltando muito pouco para terminar 2021. Está faltando 18 dias. Mas é muito tempo ainda. Em um dia pode acontecer tanta coisa, né? 18 dias é tempo para muita coisa. Este é o programa Bem Viver, que acontece toda segunda-feira, neste horário das 10 às 11 da manhã. Eu gosto muito de começar a semana. Eu agradeço sempre a vida da irmã Gi nas minhas orações, por ter me dado a oportunidade de estar aqui no programa com vocês. Este é um programa que eu sempre venho falando de coisas para o nosso bem viver, com reflexões de comportamento e posicionamento, analisados na luz da palavra. Então, tudo que a gente fala aqui está de acordo com o que está na palavra. Eu não venho aqui falar o que eu penso, o que eu acho, não. Tudo está baseado na palavra do Senhor, na Bíblia. Eu sempre trago minha Bíblia, porque tudo que eu converso está aqui. Eu estudo bastante as mensagens que eu recebo para poder conversar com vocês, não é? Se você tem alguma questão que você quer dividir comigo, quer que eu fale alguma coisa, como terapeuta de comportamento, posso falar, mas lembrando que eu sempre vou usar a palavra para estar, como é que eu posso falar? Para estar te posicionando na situação. Não tem outro caminho a não ser no nosso manual aqui, que é a Bíblia, não é? Se você estiver precisando de uma conversa, de um direcionamento, você pode mandar um e-mail, um WhatsApp para a rádio, pode também mandar para viver2021bem@gmail.com. Nós não vamos falar seu nome aqui, mas o assunto vai ser discutido dentro da palavra. Como terapeuta, sim, coloco todos os livros, as referências que eu posso estar explicando o comportamento. Mas os posicionamentos serão na palavra do Senhor. Amém? Quem está aí comigo, coloque a cidade que você está participando nos comentários aí do Facebook, para que eu possa, no final do programa, mandar um abraço. Aqui da Rádio Vida são pessoas de todos os lugares. São pessoas de Itapeva, Itararé, Itaporanga, Angatuba, Paranapanema, Itapetininga, Santa Catarina, Mogi das Cruzes, São Bernardo. Tem pessoas aí conectadas na rádio. Basta ter apenas internet que você já pode ouvir a programação aqui da Rádio Vida Oficial. Para você ter o aplicativo da rádio, você pode baixar o aplicativo. No seu celular você tem tudo, né? Todas as redes sociais estão aqui. A gente abre aqui, tem todas as redes sociais, os nossos aplicativos. Não é verdade? Ó, todos os aplicativos estão aqui. Mas por que a gente não tem o da rádio? A rádio, então é só você entrar no www.radiovidaoficial.com.br. Você pode ouvir a programação todo dia. Vai ter louvores, 24 horas. Segunda-feira tem a irmã Rosane no programa Bem Viver.
Na terça, quinta e sábado tem a irmã Gislaine com o programa Transformando Vidas, não é? À noite nós temos a missionária Cleus com o pastor Rafael, também com a palavra do Senhor. E muitas novidades aí chegando para o próximo ano, nova programação. E se Deus quiser, nós vamos levar muita coisa boa até a casa de vocês, ou para vocês que nos acompanhem aqui na Rádio Vida. Eu estava dando tchau aqui para uma pessoa que apareceu aqui na porta do estúdio, desculpe. Eu esqueço que eu estou ao vivo aqui. Então, baixe o aplicativo da rádio, alimente sua vida com coisas que vão te edificar, não é? Eu fiquei muito feliz de perceber que o programa passado teve muitas visualizações. É bacana quando o assunto é bem polêmico, né? Nós falamos de posicionamentos dentro da igreja, do mundo. Falei com assuntos assim que foi assim impactante, teve muita repercussão. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que já estavam até saindo da igreja por não ter entendimento. E foi muito gostoso poder ter falado uma coisa que esclareceu para muitas pessoas. Eu recebi muitas mensagens após o programa. Então, eu quero agradecer. Foram mais de 80 visualizações. Eu fiquei muito feliz de poder ter ajudado, não é? E se fosse uma pessoa que tivesse mandado uma mensagem para mim, eu já ia me sentir em paz. Porque nós estamos aqui para levar a palavra, luz para o teu caminho, clarear os seus posicionamentos. Se uma pessoa já fez bem a palavra para ela, eu já me sinto assim muito feliz. Já estou me sentindo com a missão cumprida de estar aqui neste microfone, neste canal, usando esse canal para falar coisas que podem edificar, não é? Então, muito obrigado. Quem quer assistir ao programa passado, entra lá, que foi Administrando as Emoções, entra no YouTube de Rosane Rodrigues, não é? E veja lá que estão todos os programas. Tem mais de 20 programas salvos lá no meu YouTube. Hoje eu não tenho feliz aniversário para dar para ninguém. Vamos ver lá o que nós vamos falar. Bom, eu ainda não estou com a voz 100%, mas já estou bem melhor do que semana passada. Hoje, dia 13 de dezembro, é um dia muito importante. É um dia que eles tiraram para falar sobre o dia do cego, do deficiente visual. Nós temos vários tipos de deficiência visual, não é só o cego, certo? Ele foi criado com a finalidade de diminuir o preconceito e discriminação nesta data. Marcou um importante passo quando eles fizeram essa data para ajudar os portadores de deficiência visual a entrar no mercado de trabalho, criarem leis, direitos dos deficientes visuais na escola, no trabalho. Então é muito importante essas datas. A deficiência visual, ela pode ser tanto perda total como cegueira ou apenas uma baixa visão, que a gente fala, quando a pessoa não enxerga quase nada. Então tem dois tipos: tem quando você não enxerga nada, que você é cego, e tem a baixa visão. E esse problema ele pode ser congênito, como pode ser adquirido. Ele representa para muitos limitação. E o bem viver é muito difícil quando nós somos limitados, quando a gente não consegue ver, a gente não consegue caminhar na rua, a gente não consegue conviver com outras pessoas quando a gente tem alguma deficiência. Então é muito importante essas datas, porque elas vêm trazendo à tona discussões para essas pessoas que precisam estar com oportunidades do bem viver, não é? Entretanto, muitas técnicas no mercado de trabalho permitiram que o deficiente visual se tornasse apenas um pequeno detalhe na vida dessas pessoas. Atenção, muitos casos de cegueira poderiam ser evitados com prevenção e tratamento precoce. Você aí que tem algum problema de baixa visão, você que tem problema que não enxerga direito, se cuide, porque ele pode levar à cegueira. Então, sendo assim, lembre-se de procurar um médico oftalmologista, que é o médico dos olhos, não é? E ao perceber que você tem alguma alteração visual. Muitas doenças podem causar a cegueira. Nós temos glaucoma, nós temos a diabetes. Então, você que já tem algum problema, procure o seu médico para que você não precise passar por isso, não é? E tem algumas leis que foram feitas para ajudar essas pessoas com deficiências a viver melhor, a ter um bem viver, entendeu? Tem uma lei que tem que ter uma porcentagem nas empresas que empregam esse tipo de pessoa deficiente, não é? Também tem aqueles portadores com deficiência
deve ter atendimento prioritário nos órgãos públicos. Tem uma deficiência, não enxerga direito, leva lá, né? A pessoa vai, você tem direito de ser atendido. E também você pode adentrar em qualquer lugar, quem tiver deficiência visual, com um cão guia. Porque a gente não pode chegar com um cão e entrar lá no fórum, por exemplo, com um cachorro. Mas se você for um deficiente visual, você entra, que é um direito seu garantido na lei. Que você tem um cão guia e você pode entrar em qualquer estabelecimento. Na escola, em qualquer lugar, até no computador agora, no notebook, o cego, ele tem agora o braille, onde ele pode estar se comunicando. Não precisa mais apenas, ele não consegue escrever, porque ele não enxerga, mas ele tem agora o sistema braille, né? E os alunos de baixa visão, a escola é obrigado a entregar materiais com letra ampliada. O próprio MEC já tem as apostilas ampliadas, os livros que os alunos têm ampliado a letra. Eu trabalhei muito tempo em escola, cheguei a ver material de letra ampliada, porque eu trabalhei com alunos cegos e de baixa visão. Então, existe esse material. Procure, é direito seu, certo? Vamos ver lá na sequência. Segundo os dados agora, últimos dados, a cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, uma pessoa se torna cega no mundo. Estima-se que até o ano que vem, o número de pessoas com deficiência visual vai dobrar no mundo. Quantas pessoas cegas nós vamos ter no mundo o ano que vem? Porém, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que se tivesse um número de ação efetiva de prevenção, ou você fizesse um tratamento de prevenção, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. No caso do cego Bartimeu na Bíblia, que ele era filho de Timeu. Timeu era um homem importante daquela época, só que como ele era uma pessoa que se envolvia nas confusões lá, com aquele povo daquele tempo, os grandes daquele tempo, eles mataram Timeu e arrancaram os olhos de Bartimeu. Bartimeu não ficou cego porque ele não se preveniu. Não, ele ficou sem olhos, é diferente. Ele nem tinha o globo ocular porque arrancaram. Nós não. Nós estamos aqui no mundo hoje, ninguém arrancou os teus olhos. Mas, se você percebe, você tem que correr. Então, hoje, o meu abraço vai para uma entidade aqui, Itapeva, que cuida de pessoas com deficiência visual, que são as pessoas ali, a equipe toda da Luz da Visão, que é aqui ainda, acho que na Vila Aparecida. O meu grande abraço. Muito, muito obrigado, gratidão por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem com as pessoas com deficiência visual. Hoje também é um dia tão importante, e eu gosto desse dia de hoje, porque eu lembro de uma pessoa na Bíblia muito importante. Hoje é o dia do pedreiro. Então, meu abraço vai para todos os pedreiros aí da cidade que estão trabalhando em construir, em levantar pedreiros, porque trabalham com pedras, né? E acho que a profissão mais antiga da Bíblia, irmã Gi, é o pedreiro. Porque eles construíam as coisas na humanidade. Se você ler os primeiros livros lá da Bíblia, eles já falam do pedreiro. A palavra pedreiro aparece na Bíblia já nos primeiros livros. Então, se você ler lá, é muito interessante, porque já tinha. Porque quem que construiu? As casas eram de pedras, é por isso que é pedreiro, não tinha tijolo, é pedreiros, certo? Então, é um profissional da construção que mexe com tijolo, com bloco de pedra, reboco, revestimento. Hoje em dia, o pedreiro já foi muito além, não é? Mas ele constrói, ele levanta, ele edifica. Olha que profissão mais linda, levantar moradia, edifícios, hospitais. E a gente nunca lembra desse pessoal. A gente acha lindo, olha que casa linda, olha que hospital lindo. Mas quem será que está por trás de tudo isso? É o pedreiro, é a profissão mais antiga da Bíblia. Então, o meu respeito, a minha admiração por todo esse povo aí, por essas pessoas que têm essa profissão. O meu grande abraço a todos os pedreiros. E há um pedreiro na Bíblia que não era profissional, mas que foi lá edificar aquilo que ele achou que tinha que edificar, é Neemias. Que exemplo de pessoa. E nós temos que ter um pouquinho de pedreiro dentro da gente, de lidar com as pedras, mas para construir, não para jogar pedra nos outros. Nós não temos que pegar as pedras e destruir as coisas. Nós temos que ser pedreiros para edificar, para levantar coisas bonitas, para construir. Olha, Neemias, ele deixou de fazer o que ele fazia, ele não era pedreiro. Ele falou, eu preciso fazer isso. Eu vou mexer naquelas pedras lá e vou reconstruir. Então pega essas pedras aí desta semana, meu irmão, minha irmã,
E construa, reconstrua, edifique. Tire, use essas pedras que estão no teu caminho para construir, não para jogar nas pessoas. Muito pelo contrário. Tire as pedras do caminho e faça coisas novas. Edifique pessoas. Amém? Então, eu também quero falar de um dia. Hoje é um dia que eu não posso deixar de falar. Eu não sei se vocês sabem, mas ontem, o segundo domingo de dezembro, ele é o dia da Bíblia. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas ontem foi dia da Bíblia. Então, como é que eu não vou falar sobre a Bíblia? Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. Eu ando com a minha Bíblia, aonde eu vou. A minha Bíblia está no meu carro, a minha Bíblia está na minha mala. Eu tenho muitas Bíblias. Então, ontem foi dia da Bíblia, não é? E olha o que estava escrito em Isaías aqui, no dia da Bíblia. A erva seca, a flor fenece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, por que é importante esse dia da Bíblia para nós evangélicos, né? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão e correção, e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. A escritura que está aqui, as palavras do Senhor, ela é inspirada por Deus, ela é útil para você se corrigir, para você aprender, para te repreender e para você estar preparado para o seu dia a dia. Ela é o seu escudo, ela é o que vai te blindar. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que eu posso pegar. Até uma pessoa perguntou se ela podia riscar a Bíblia. Eu falei assim, a Bíblia é papel, ela não é uma coisa sagrada. Se fosse sagrada, não estava nas nossas mãos. A nossa Bíblia é para a gente escrever, para a gente riscar, para a gente meditar na palavra. A minha é inteira, essa aqui que está comigo, é a João Almeida corrigida. Porque, na verdade, a Bíblia, a primeira Bíblia, ela foi traduzida e revisada muitas vezes. Cada um tem uma Bíblia, mas cada um tem um tipo de Bíblia. Não é diferente o que está escrito, é diferente como foi traduzido, como foi revisado. Amém? Essa minha João Almeida corrigida tem a linguagem traduzida nos dias de hoje, que eu já falei para vocês, que é a Bíblia que quem está começando a ler a Bíblia deveria comprar, porque na linguagem de hoje ela é simples e você compreende o que está escrito. Tem a linguagem, a Bíblia textual, tem a Bíblia, a King James, tem a de estudo, tem a da mulher, até que a irmã Gi está com 2 Bíblias aqui. A dali deve ser da mulher. O que é aquela ali, irmã Gi? A pregadora pentecostal. Então, Bíblia é uma só. O que muda é a tradução. Para que serve? Esta minha aqui é corrigida. É João Almeida corrigida. Então, eu gosto dela também. Mas eu tenho a versão... Eu tenho 5, acho que mais 6 Bíblias. Eu tenho a infantil, porque você precisa estar olhando. Porque eu dou ensino bíblico à noite online, né? Então, eu também tenho que ter várias versões. Mas para que serve a Bíblia, irmã Rosane? Bom, a Bíblia é o livro de todo cristão pensando aí em tanto presente de Natal. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você tem uma Bíblia? Eu quero uma Bíblia de presente de Natal, porque isso aqui é a palavra de Deus que está registrada, escrita para todas as perguntas da humanidade e nos ensina o bem viver. A palavra Bíblia vem do grego e ela significa livro. Então, antes de o nome Bíblia se tornar comum, ela é chamada Sagradas Escrituras, certo? Na redação dos livros, Deus escolheu homens que se serviu, que eles escreveram. Então, foram escritos pelos homens, mas Deus inspirou, tá? Tudo que Deus queria que tivesse aqui, está. Ela começou a ser escrita no 1250 anos antes de Cristo. Ela é composta de 66 livros, a Bíblia é evangélica. E ela tem 2 partes, o Novo e o Velho Testamento. O Antigo Testamento são os livros que Moisés escreveu lá, as leis, desde o nascimento, né, a criação do mundo, e vai até o nascimento de Cristo. O Antigo Testamento é histórico, ele conta da criação do mundo e ele vem falando de tudo que aconteceu até a vinda de Jesus. Amém? Então tem os 5 primeiros livros, que são de Moisés. Se você quiser conhecer os pequenos e os grandes profetas, tem também. Se você quiser livros para suas angústias, para seus pedidos, entre em Salmos e procure, que tem todas as respostas. Se você quiser regras para o seu bem viver, entre em Provérbios. Se você quiser conhecer as leis daquele tempo que o povo teve, entre em Levítico. Então tem livro para todas as coisas. Em Eclesiástico, tem
Bíblia tem tudo de família. Então entre, procure. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, a parte antiga também, porque a gente tem que conhecer. E o Novo Testamento foi depois de Jesus. Traz a vida, a obra, os milagres, né, ensinamentos e depois as profecias da volta em Apocalipse. Tem as cartas de Paulo. Então, não é difícil ler a Bíblia. Nós temos que conhecer para a gente entender, certo? Então, a Bíblia é muito importante, muito importante. Vamos ver lá, então. Aqui, já falei da Bíblia, que sem isso aqui, ninguém vive. Se o cristão fala que vive sem a Bíblia, eu sinto muito. Então, não é cristão, porque o cristão, ele vive de acordo com o que está aqui. Tudo que você tiver achando que uma dúvida, procure na Bíblia. Ah, deixa eu dar uma olhadinha na Bíblia. Deixa eu ver o que está escrito lá, né? Eu até tinha mandado aqui para mim, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas fotos, porque eu tinha mandado uma coisa, aqui, achei. O que a Bíblia faz com você? Vamos lá, número 1, ela revigora a tua vida. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Está escrito aqui. Ela dá sabedoria, é tudo no Salmo 19. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios meu óculos é muito inexperientes. Terceiro, dá alegria. 4, ilumina a tua vida. 5, ajuda você a ser puro. 6, adverte. Por ela, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. Então, a Bíblia, é isso que ela vai fazer na sua vida. Revigora, dá sabedoria, dá alegria, ilumina, ajuda a ser puro e adverte. Quando você quiser falar sobre a palavra, então você vai no Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia, porque ele tem 150 versos, e o Salmo 119, ele fala só sobre a palavra. É a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa. Então, no capítulo, no 119, no 5, ele fala assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar a tua lei. Será que eu estou observando a tua lei? A gente percebe com as coisas que as pessoas mandam para mim, assim, de mensagem, que a pessoa tem desconhecimento bíblico. Por falta de conhecimento bíblico que nós somos negligentes com a nossa vida. Muita coisa está na Bíblia e a gente não sabe onde buscar as respostas dos nossos problemas. Muitos casamentos destruídos, muitas pessoas dependentes de bebida, do álcool, de cigarro, muito problema de relacionamento no trabalho, na família. Por quê? Desconhecimento bíblico. Então, se alimente da Bíblia. A Bíblia é aquilo que vai injetar em você palavras de sabedoria e que vai fazer com que você mude o seu comportamento, porque ela transforma. Não adianta nada falar assim: eu li a Bíblia de capa a capa. Viu? Você pode ler a Bíblia de capa a capa, mas se não mudar você é apenas um leitor. Eu posso ler todos os jornais que chegarem, todas as revistas, mas não fazer mudança na minha vida. Então, para que serve? Então, você apenas leu, mas não compreendeu. Existem dois tipos: tem que compreender e ela tem que te transformar. Por isso que o programa da irmã Gislaine é Transformando Vida, que é em cima da palavra. Se não transformar, então é difícil, não é? Bom, e falando disso também, e já falando de um assunto que eu quero já entrar no tema de hoje, nós falamos muito de pandemia. Eu até parei de falar um pouco. Agora nós estamos com a nova cepa Omicron aí, e as notícias estão dominando de novo a TV, o rádio, não é? O mundo inteiro parece estar de novo consumido por este vírus de fácil transmissão. E diante disso apareceram muitas perguntas, até comentei com a irmã Gi, mas eu não quis responder as perguntas, porque são perguntas até difíceis para que eu tá respondendo. Não difícil para mim, mas são perguntas que também a pessoa já teria uma resposta óbvia se ela estivesse lendo a Bíblia, claro, não é? E ela gira em torno de tema religioso, e como eu estava até com o programa preparado com outro tema, comentei aqui com a irmã Gi que eu estava preparada com outro tema, que eu ia continuar sobre o programa passado, falando de temperamentos e emoções hoje. Mas no meio do caminho da semana, eu tive que acompanhar minha mãe no médico e ganhei um livro do meu médico. E este livro trouxe uma visão, como se ele estivesse falando para mim: fale sobre isso. E ele nem sabe que eu falo na rádio nada. Mas sabe quando o Espírito Santo
é isso aqui que você tem que falar. É sobre isso, porque é a resposta das perguntas que eu tenho recebido no Messenger e não respondi. E as pessoas, às vezes, cobram. Você não falou, eu te perguntei, por que você não falou? São tantas questões que, às vezes, eu espero juntar bastante para eu falar de uma vez só. Porque muitas questões envolvem o mesmo assunto. Então, essa doença, ela trouxe muitas perguntas. E perguntas, assim, que está complicado para a gente responder. Pessoa perguntando assim para mim. Você acha que a Covid-19 é um castigo de Deus? Aonde você acha que Deus está no meio de tudo isso? Você acha que é um sinal de fim do mundo? Tem esperança para nós? Olha quantas perguntas do mesmo assunto. Então, eu queria falar hoje sobre isso. Por isso que o tema de hoje é sinais. Sinais do fim, né? Eu fiz até uma interrogaçãozinha na propaganda lá. Será que é sinais do fim? Fim para quem? Né? Fim do quê? Então, preciso garantir para vocês que Deus não é autor da doença. Ele não é originador de sofrimento, de enfermidade. No primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus fez o mundo, na semana que ele estava criando, ele olhou para o mundo e falou bem assim: o mundo é muito bom. Está em Gênesis 1:31. Deus criou um mundo perfeito. Quando ele fez, lembra que ele fez o mundo? Sem nenhum traço de doença. Adão e Eva estavam no paraíso. No paraíso, não tinha nada de tristeza, de nada. Era o paraíso. Deus fez uma coisa muito linda. Quando ele pensou em nós, ele pensou em tudo de bom. Tudo de bom. Então, vamos pensando junto comigo aqui. Se Deus fez uma coisa muito boa para nós, por que nós não estamos muito bem? Quem será que é culpado? Deus ou nós? Olha lá os posicionamentos agora. Vamos pensar. Onde está Deus em tudo isso? Deus está sempre no lugar dele, acima de nós. Sempre. Se você orar, ele está lá para te ouvir. Se você chorar, Deus vai estar lá pronto para te atender. É nós que não estamos aqui abaixo dele. Nós estamos aqui, ó. Deus está aqui. A gente só corre para Deus quando a gente está precisando muito. Daí a gente dá uma de Jacó, que fica gritando lá: por favor, me abençoe e fica comigo, socorro. Quando ele passa no vale de Jaboque, que ele lutou a noite inteira, porque ele queria, que estava com medo do irmão, ficou lá lutando a noite inteira, pedindo socorro, que ficasse com ele. Daí na hora do desespero a gente pede, né? Daí a gente corre, se colocar na presença dele. Mas daí que jeito que a gente vem para estar na presença dele? Eu conversava agora de pouco com a irmã Gi, pessoas que têm problemas sérios, mas estão aqui, Deus está aqui, e ela está fora da presença do Senhor. Esteja sempre na presença do Senhor, nas suas dificuldades. Não seja como Jacó, que daí na hora que passa no vale, começa a gritar e lutar com Deus a noite inteira, perdeu o sono, lutou. Deus precisou dar uma coxada na perna dele para ele sentir que Deus estava com ele. Será que Deus precisa quebrar nossas pernas para que a gente entenda que ele está conosco? Será que é tão difícil entender que ele está sempre, sempre? Então, eu garanto para vocês, biblicamente falando, Deus está conosco. Conosco. Ele não tira da aflição. Ele está conosco na aflição. Durante o sofrimento, durante o problema, ele está conosco. Não é? Mas quem que procurou tudo isso que está acontecendo? Todas essas tragédias, essas enchentes da natureza, né? Tantas coisas que estão acontecendo no mundo, é mão de Deus ou é mão do homem? O que vocês me respondem? Deus criou um mundo perfeito, está escrito lá na Bíblia. Não havia sofrimento e nem morte. As doenças não faziam parte do plano original do Senhor. O projeto de Deus era que a terra fosse povoada por pessoas felizes, saudáveis e santas. 3 coisas que nós não somos. Nem felizes, nem saudáveis e nem santos. Então, como que vai desfrutar de um paraíso se nós não somos nem felizes, nem saudáveis e nem santos? Então, o pecado, ele é um intruso no mundo. Ele invadiu o mundo por Lúcifer, né? Lembra quando ele veio seduzir a Eva lá? Ele era um anjo. Ele era um anjo. E ele foi criado também por Deus. Porém, ele se rebelou. Vocês sabem da história dele, não é? E contra os princípios do céu. E foi expulso. Daí ele começou, o que ele começou? Ele quer disputar com Deus as almas. Ele quer tirar você da presença do Senhor. Você está aqui, acontece alguma coisa, você sai. Daí a hora que você volta, você já está despedaçada, você nunca está inteira. Quando a gente está aqui fora da presença do Senhor, a gente só volta
quando a gente está desesperada. Que jeito será que a gente está desesperada? Inteira ou em pedaço, despedaçada? Então, é por isso que a gente não consegue bênçãos, porque a gente não fica sob Deus. Deus está sobre você, você que está fora. Então, mesmo que tivesse a doença, a Covid, teria serenidade, teria tranquilidade, nós estaríamos prevenidos, porque nós, quando a gente é cristão, a gente cuida da mente, do corpo e do espírito. Eu já falei para vocês que nós somos 3. Então, se a gente está com a mente em paz, com o espírito abastecido pela palavra, o corpo vai sofrer sim, mas o corpo vai superar, porque você tem força, você tem fé, você tem Deus. Você não precisa fazer que nem o Jacó, fica que nem lá se batendo. Por favor, socorro, me ajude. É isso que nós fazemos, Nós deixamos para correr quando nós estamos no desespero, não é? Bom, isso, quando o Lúcifer saiu, ele começou a causar isso. Ele tira nós do foco, a gente sai do foco, e daí a gente começa a sofrer. Todo tipo de sofrimento. Quem que leva as pessoas para as bebidas, para o vício? Você acha que é Deus? Não. Deus não ia fazer isso. A brecha que nós damos, ele te pega, te traga. Porque ele está ao derredor, só sondando uma brechinha para pegar você. Por isso, não é que o crente não pode ir em certos lugares. Não é que o crente... Não é isso. É que a gente dá lado para que as coisas... Se a gente não tiver muito blindado, a gente vai entrar num caminho que depois não vai ter volta. Não é porque a gente quer ser diferente. Porque aquela pessoa lá é tão antipática, não vai a lugar nenhum. Não é isso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu não posso fazer isso. E hoje, as pessoas preferem o mundo, querem viver o mundo, querem estar na bebida, querem estar em tudo, eu sei. Porque a minha mãe mora no centro da cidade. Eu vejo o que acontece nos finais de semana. A aglomeração, o que está acontecendo de madrugada. É muita gente, não é pouco. É Deus que está fazendo esse povo estar para a rua de madrugada, andando e fazendo tanta coisa. Não é. A gente tem que ter um pouquinho de discernimento das coisas, não é? Os seres criados por Deus, olha aqui agora, foi o que eu acabei de falar, nem tudo convém. Deus deu liberdade de escolha. É impossível você viver se você não tiver um caminho. Se o amor não existisse, a vida não teria significado. Felicidade é resultado de amor. Se você não tem amor nem por você, se você não cuida nem de você, nem do seu corpo, nem da sua mente, nem da sua vida espiritual, amor por quem você vai ter? Não tem amor nem por você. Você não se cuida. Nós estamos numa época pandêmica. Nós estamos numa época... Ontem saiu na televisão, não sei se a irmã Gi teve a oportunidade de ver, um homem pegou esse Omicron sem nunca ter contato com ninguém. Tem todas as vacinas, não teve contato com ninguém de fora da África lá. O homem foi fazer teste e está com Omicron. Alguém foi na casa dele. Vocês percebem o que acontece? Eu vou no mercado, tenho contato com alguém. Eu vou no bar, tenho contato com alguém. Ainda não é momento de tirar máscara. Então, cuide de você, ame você. Entendeu? Porque não adianta. Não adianta falar que não estamos. Estamos. Então, onde está Deus em meio a tudo isso? No lugar de sempre. Deus está sob nós. Sobre. Nós que temos que estar sobre. Ele está sobre nossa vida. No lugar de sempre. Deus nunca saiu da nossa vida. Ele está cuidando de nós. Não é? O anjo enganou Adão e Eva. Ludibriou. Não é? Ele chama o diabo de mentiroso. E o Apocalipse vem falando que ele engana todo mundo e o mundo todo. Em Apocalipse ele fala sobre isso. Que ele engana o mundo todo. E está todo mundo enganado pelas belezas da carne. Como as pessoas estão no mais, querem mais seguidores, querem mais, amanhecer mais, beber mais, passear mais, viajar mais, quero uma casa mais linda, quero o carro melhor. E esquecem do dele, que na verdade, quando você for ter com Deus, é o menos que você vai levar. É o menos que vai com você. Vai só você. É só a sua essência, sua parte espiritual. O que você fez com isso? Então Deus está no mesmo lugar. A primeira pergunta eu respondi. Certo? Na sua vida de morte, Jesus revelou o quanto o Pai está se importando conosco. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ficou provado que Deus se importava conosco. Porque ele trocou, né, a vida do filho dele por nós. Pense, trocar um filho pelo mundo, não é? Cada milagre que Jesus realizou, ele falava de um Deus que estava se importando com o nosso sofrimento. Toda vez, olha que interessante, toda vez que Cristo abriu olhos dos cegos, destravou ouvidos, curou mãos,
ressequidas, ressuscitou mortos, demonstrou o quanto ele ama, genuinamente. Ele nunca perguntou se era pecador, se não era pecador. Ele simplesmente curou. Ao morrer na cruz, desbancou para sempre a mentira de Satanás e revelou que preferia assumir a culpa, a vergonha, a condenação do pecado sobre si do que perder um de nós. Ele morreu por cada um de nós. 2 Coríntios 5:21 fala sobre isso. Então, como que Deus não se importa com a gente? Se importa? E Jesus também veio para ser exemplo, demonstrar como é uma vida abundante. Ele revelou que não é Deus que está por trás das doenças. Ele não é o Deus que causa sofrimento, não é Deus que causa enfermidade. Ele é Deus de vida, ele é Deus de vida plena. No grande conflito entre o bem e o mal, o anjo rebelde, que é Lúcifer, desafiou Deus e está lutando até hoje contra Deus agora no planeta. Ele está controlando, ele está escravizando pessoas. E as pessoas que não estão blindadas na palavra, que não estão buscando a vida espiritual, estão sendo escravizadas pelo inimigo. E daí começam a ter essas angústias. Daí a segunda pergunta: a Covid-19 é um castigo de Deus? Doença, sofrimento, dor emocional e enfermidade são consequências dos posicionamentos do homem. Consequências dos nossos posicionamentos, porque Satanás está usando doença, sofrimento e enfermidade para você desacreditar de Deus. Ele está te enganando milhões de pessoas, levando você a pensar que o Senhor não deseja o melhor para a humanidade. Não, e por isso que fica esses discursos na sua cabeça, e quando você profere, ele está te ouvindo. Opa, encontrei uma pessoa aí com dúvidas sobre o Senhor. Essa aqui é minha. Agora eu vou encher a cabeça dela de coisas confusas. Viu? Deus está castigando todo mundo. Essa doença aí foi Deus que mandou para acabar o mundo. São profecias satânicas. Não escutem aquilo que não vem de Deus. Porque quando a gente está blindado, a gente sabe que Deus é amor. Deus não ia fazer isso. Porque Deus, quando ele quis acabar o mundo, ele acabou com água. Depois ele colocou fogo em Sodoma e Gomorra. E ele prometeu que ele não ia acabar mais desse jeito. Mas jamais ele iria mandar pestes e doenças para castigar a humanidade. Nós, pessoas, estamos vivendo as consequências dos nossos posicionamentos. Mas Deus está lá. Certo? E Satanás está querendo confundir. Foi o que aconteceu com Jó. Quando ele queria disputar Jó, porque Jó era muito amante do Senhor, ele falou assim: vamos ver até quando, Jó, você vai aguentar isso aí? Porque você fala muito do seu Deus, mas eu posso dar tudo melhor para a sua vida, porque ele fica assim, você vai ter tudo material. Na sua mente começa outras coisas. E Jó, Deus permitiu, porque ele sabia que Jó era um deles. Assim, ele está fazendo conosco. Está permitindo que aconteça tudo isso para ver onde está a tua fé. Até onde você acredita que ele está com você. Então, é um castigo de Deus? Não. O Senhor deseja o melhor para nós. Ele quer que você pense o contrário. Contudo, no mundo de sofrimento, Deus revela seu cuidado. E fala em Mateus 28:19. Olhem bem. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está na Bíblia. Isso eu posso falar para você. Mateus 28:19. Agora, falar que a doença é um castigo não está na Bíblia. Então, vamos lá. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É um castigo de Deus, então? Será? Então, Deus não castiga. A peste. Deixa eu só tomar um golinho de água, porque a minha garganta está arranhando. Vamos lá. A Bíblia usa a palavra peste cerca de umas 50 vezes. Peste é uma epidemia fatal que impacta uma comunidade inteira. Foi o que aconteceu agora. Né? A Covid-19 é uma peste, não é? Ela é usada, no mínimo, de 3 maneiras na Bíblia. Às vezes ela está escrita como uma doença que assola no mundo do pecado. Na história, olha, para você ver, ainda vem falar de Jó agora aqui. Pense, por exemplo, na história de Jó. Jó sofreu terrivelmente. Você acha que foram os pecados de Jó que causaram enfermidade no seu corpo? Não. Se você crê que Jó foi responsável na destruição da sua família e dos seus bens, não também. Satanás foi. Porque quando a gente vai para a Bíblia, o casamento está com problema. Vamos lá, nós estamos tendo um casamento, a gente precisa restaurar, porque na Bíblia ele fala muito sobre casamento, fala muito sobre divórcio. Então a gente precisa estudar.
para ver até onde eu posso, qual é o meu limite. Não estou aguentando mais. Mas por que eu não estou aguentando mais? Então é muito difícil aconselhar casal. Tanto que é muito difícil ter pessoas que aconselham. Quando alguém fala comigo sobre isso, eu sou uma terapeuta de comportamento. Então aonde está o problema? No comportamento. Sempre, no meu comportamento, no comportamento da irmã Gira, no comportamento do pastor da igreja, todo mundo tem seu comportamento. Mas se não for um comportamento bíblico da palavra, nós vamos sofrer. E não era o comportamento de Jó que estava em questão. Era a guerra Satanás com Deus. Ele queria saber até quando Jó ia aguentar aquela luta. Ele queria provar que ele não ia aguentar. Não é? Satanás saiu da presença do Senhor, feriu Jó com tumores malignos. Olha quem feriu Jó. Satanás saiu da presença do Senhor, feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, 7. Por que Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com essa doença? Por quê? Porque ele sabia que Jó era dele, que Jó estava com ele e que ele estaria. Olha, o mais importante, não adianta só você estar. Deus estava com Jó. Deus estava sobre a vida de Jó. Quando tudo passou, que Jó ele murmurou sim algumas vezes, ele estava sofrendo muito. Perdeu tudo, filhos, amigos, dinheiro. Mas quando ele passou o vale, ele recebeu tudo em dobro. Deus deu para ele tudo de novo, tudo se fez novo. Então é isso que eu falo. Nós estamos vivendo um momento que nós temos que ter posicionamento. Se nós estivermos abaixo da palavra, tudo se fará novo, porque Deus, nós vamos passar, tudo vai passar. A nossa vida está na mão do Senhor. Se for hoje meu dia de partir para a vida eterna, não importa a Covid, sem a Covid ou com outra coisa, às vezes não é nada. Eu vou partir. E o que eu estou fazendo antes deste partir? É a Covid que eu estou preocupada ou eu estou preocupada com o que eu faço se eu partir? Porque se eu for chegar lá na vida eterna, só com a minha essência, lembra que eu falei? Se eu chegar vazia, Jesus vai falar bem assim: eu não te conheço. Não sei quem você é. Eu nunca vi você fazendo caridade, eu nunca vi você lendo a Bíblia, eu nunca vi você numa igreja, eu nunca vi você... Eu vi você brigando, eu vi você bebendo, eu vi você fazendo tanta coisa, preocupado com as vaidades da carne, com a comida, com a festa de Natal, com a decoração, não sei de onde. Já pensou? O que você vai dizer? Ele não, diz a Bíblia que Jesus não vai deixar nem falar. Ele vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Então não se preocupe com a Covid-19. Se preocupe com você. Você, o que você está fazendo antes da doença? Se eu chegar agora lá no hospital e ficar doente, eu levo a minha Bíblia. Ai, por favor, a minha Bíblia venha comigo. Eu quero orar, peço para o enfermeiro, ore para mim, por favor. Põe um louvor. Porque Deus vai me recolher em qualquer momento. A nossa vida não é aqui, nossa vida é lá. É na vida eterna. Nós estamos peregrinos. Então, cuidado. Cuidado com a sua vida. Satanás está plantando esses acontecimentos na terra para que nós percamos a nossa fé em Deus, para que nós tenhamos outros posicionamentos. Então, olha aqui, vivemos num mundo afastado do plano original de Deus. Como é que é? Saudáveis, felizes e santos. Quando Deus fez o mundo pensando no homem. 3 coisas: felizes, saudáveis e santos. Será que nós estamos encaixando em algum desses 3 aqui? Eu acho difícil, porque nós não estamos no mundo de santos. Nós não somos santos. Nós somos pecadores desde o dia, até em sonho, acho, nós pecamos. Mas nós temos que estar sempre nos redimindo, sempre aqui na palavra, sempre vendo o que é certo e o que é errado, não é? Então, e nosso planeta vai estar sempre se batendo com esse tipo de coisa. Nós estamos no mundo, não é? E quando a gente se depara com essas pestes, pode ser que Deus esteja permitindo para que a gente acorde, como eu acabei de falar aqui. Pode ser que Deus esteja permitindo para o homem ver o quanto ele é suscetível, o quanto ele está vivendo sem regra, sem... Quem sabe, ele está permitindo, como ele permitiu com Jó, para ver quem está com ele e quem não está com ele. Então, é uma permissão do Senhor? Sim. Deus está permitindo? Sim. Por quê? Quem está com ele, está com ele. Quem é dele, é dele. Não é na hora do corre-corre. Eu chego toda quebrada lá, doente. Socorro, por favor, me ajude, Deus. Quando o avião está caindo, ai, Deus, socorro. Até a entrada do avião, eu era um ser do mundo, vivia, passeava, acontecia. Nunca nem me preocupei com a palavra do Senhor. Mas na hora que o avião cai, deu grito, né? Deus, socorro. Como se fosse o Jacó gritando: pelo amor de Deus, me ajude.
Ele estava com medo de Esaú e ele ficou a noite inteira se batendo. Quantas noites nós passamos a noite inteira se batendo? É o Satanás. Satanás confundindo sua mente. E a gente, por favor, Deus, será que Deus tem que quebrar alguma coisa da nossa vida, tirar alguma coisa que a gente queira para que a gente acorde? Então, o Vale do Jaboque, procurem na Bíblia, procurem no YouTube. Tem tanta pregação sobre o Vale do Jaboque. Que coisa interessante esse momento que Jacó viveu. De correria, de medo, de desespero. Socorro, socorro, socorro. Deus, fique comigo. Ele segurava, ele lutava. Ele segurava assim. Pô, não. Quando subia, porque Deus desceu em forma de um anjo ali para conversar. Era Deus, era uma teofania, era uma presença de Deus. E quando Deus gosta da pessoa, quando é uma pessoa dele, quando é um filho dele, ele desce em sonho, ele desce de outras maneiras. Naquele tempo Deus descia. Ele desceu para conversar com Abraão na tenda. Ele desceu para falar com Jacó. Pensem, que coisa mais linda, né? Deus descer para falar com a pessoa, precisar isso acontecer. Então, na linguagem profética, da Bíblia, tem o vento, fala sobre vento. Também fala que é uma destruição, não é? Em Apocalipse, João, que é o autor, e ele fala muito sobre isso, sobre tragédias. Mas eu não posso explicar para vocês Apocalipse porque ele é muito complicado. Ele é um livro cheio de simbologia. Não dá. Ele retrata anjos de Deus retardando a destruição que virá à terra logo ao retorno de Jesus. Então, ela fala assim, tudo que está acontecendo é um sinal de fim do mundo? Deus está preparando seu povo para a crise final que logo irromperá neste mundo. Jesus apela para que firmemos esse compromisso absoluto com ele. Nos ancoremos em sua palavra e sejamos na sua palavra, sejamos preenchidos por seu amor. O objetivo deste sinal de fim, será que é sinal do fim? É que sejamos livrados do mal e tenhamos condições de nos decidir a ficar do seu lado. Isso é o sinal do fim. O sinal do fim é o fim do que não presta na nossa vida e o começo de Deus. É largar daquilo que nos faz mal e viver a palavra do Senhor. E isso é sinal do fim. De uma vida passada mundana e início de uma vida com Deus. Sinal de fim de mundo, de vida mundana. Isso Deus está mostrando para nós. Mas cadê você? Onde você está? Está lendo? Né? Quantas vezes você está lendo a Bíblia? Quantas vezes você, por dia, você está se abastecendo espiritualmente? Como que eu posso falar de terapia de comportamento se você tem um comportamento que não está baseado em nada que vai te fazer bem? Então, é sinal do fim? É sinal do fim, sim, daquela vida errada que nós levamos. E presença do Senhor, porque Ele está aqui. Nós temos que estar aqui. Depois não grite, não corra, não socorro, fique comigo. Não, é tempo, não é? Então, é tempo de correr ainda para Deus. É sinal do fim? Sim. Sinal de fim da sua vida errada. Sinal de fim de vida mundana. Sinal de fim de vida sem Deus. Corra, não fique só desestabilizada porque tem a Covid, porque vai fim do mundo, porque Deus está nisso, Deus não está nisso. Deus está sempre em tudo conosco. É nós que estamos fora da esfera espiritual da vida com Deus. Vocês entenderam qual é o tema de hoje? Ainda pus uma interrogação. Sinal do fim? Sim, do fim da nossa vida sem Deus. Isso eu acredito. Agora, o fim que está ali na Bíblia, que está falando aí, ó, Deus está preparando seu povo para a crise final que vai irromper nesse mundo. E Ele apela para que firmemos um compromisso com Ele. Isso Ele está apelando agora. Olha, venham, voltem para mim enquanto é tempo. Se depois acontecer qualquer coisa, Jesus vai falar assim, ei, saia daqui, não te conheço. Não vai adiantar se falar, nossa, mas eu fiz isso, não te conheço. Vocês percebem? É bíblico, isso é bíblico. Então, não negligenciem a vida de vocês por falta de entendimento. Vocês estão precisando ter mais, nós precisamos, não falo só de vocês não. Eu me encaixo nisso também. Todo dia eu estou tentando ser melhor. Todo dia eu estou tentando aprender algo novo aqui na Bíblia. Eu tenho aprendido muito, muito na leitura bíblica. Lá atrás, nas histórias do Velho Testamento, tem histórias assim que edificam a nossa vida. Eu fico apaixonada cada dia que eu estou, porque eu estou estudando Gênesis no ensino bíblico, e eu estou no final, já estou chegando em José, né? Então foi muito, muito edificante. A gente pensa que não tem nada ali, mas tem muita, muita coisa para a nossa vida. Sabe? Se hoje eu falo alguma coisa com vocês, por quê? Porque eu estou lendo, porque eu estou estudando.
mas que eu sou pecadora, continuo pecadora. E peço a Deus todo dia discernimento. Vamos lá, minha secretária, hoje é a Gislaine aqui do lado, que está a minha técnica aqui. Antes de eu fechar aqui o programa, porque é 5:11, eu me empolgo. Começo a falar da Bíblia, eu me empolgo. Ai, eu amo muito. Lucas Gonçalves? Lucas Gonçalves, vocês não sabem quem é. Lucas Gonçalves é um missionário maravilhoso que mora em Barueri, que é do Belém, do seu Marcos Ferreira. Lembra do Marcos Ferreira? Que era lá da Madureira. O irmão dele é aqui da Belém. O Lucas Gonçalves Ferreira. Ele é um missionário. Beijo. Ele que é o meu... como é que eu posso falar? Que me tirou da onde eu estava e eu fiz discipulado e aprendi muito com a família dele. A Miriam Sene Costa é lá de Jundiaí. Beijo, querida. Sônia Prestes, beijo, querida. Priscila Simão, um abraço. Rico Leite, meu irmão. Nair Boaventura, um grande abraço. Pedrina, beijos. José Maia. Acho que é José Maia ou Maria. Elaine Cristina, um grande abraço. Jair Proença. Josemara, desculpe, Josemara, é que está separadinho aqui. Jair Proença, um abraço para você. Andréia Félix, Denise Almeida, professora querida. Um abraço, estamos aposentados aí, hein, Denise? Vamos aprender de Deus. Minha pastora, Geni Almeida, que está em Jundiaí. Um grande abraço para a senhora, pastora, que Deus abençoe sua vida. Do pastor Isaías, que vocês continuem nesta obra maravilhosa, que a gente consiga ainda, dá tempo ainda de trazer muita gente para Deus ainda, né, pastora? Priscila Siqueira, Cláudia, Cristina, a pastora Luciana Eng, um grande abraço, pastora, saudade. Ângela Maria, minha amiga daqui de Itapeva. Viviane Pontes, acho que é do Barreiro, né? Ou não? É, do bairro. A Rosa Bueno. Aqui, a Lucia Antunes. Lucia Antunes, beijo. Helena. Helena Lu. É Helena Lu? É de Tararé, missionária, esposa do pastor Clécio. Um grande abraço, Lu, minha irmã do coração. Um beijo, beijo, beijo. Maria de Fátima Rufina é pastora em Jundiaí. Nossa, que prazer imenso de estar com esse povo de Deus agora de manhã. Pessoas de Deus ouvindo a palavra. Segunda-feira cedo. Eu fico muito feliz e estamos aí pensando que não é fim de nada, é começo da nossa vida em Deus, não é? Que nós tenhamos aí muita coisa para falar, não é? Para falar para as pessoas. Olha, o livro que eu usei hoje como referência, que eu ganhei, Esperança Além da Crise. Ele vem falando sobre fim, sobre sinal do fim, sobre Deus, sobre peste. Foi tudo isso que eu falei. Eu ganhei este livro e mudei o programa. Achei que tinha que falar sobre isso. Já que eu ganhei, foi um aviso, não é? E existe esperança? Esperança, sim. Esperança em Deus, não é? O apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas provações e teve esperança. Deus revela esperança para hoje, para amanhã, eternamente. Encoraja o nosso coração e percepção que nós não estamos sozinhos. Amém? Então, para fechar, eu separei aqui. E o Deus da esperança encha você de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Temos esperança? Quem tem Deus sempre tem esperança. Então, fiquem com Deus, com muita esperança de dias melhores. Passem esta palavra para quem está precisando. E se Deus quiser, segunda-feira, estarei aqui de novo com um novo tema, com uma nova palavra. E que tenha uma semana abençoada. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana.